Bem-vindos ao Family Business Voice. Aqui você é o protagonista da sua própria história. Um espaço voltado para a discussão de projetos para o family business, empresários, acionistas. E também hoje nós vamos trazer um importante tema, que é a diversificação de investimentos, visando a longevidade das empresas e das famílias empresárias. Então estamos trazendo hoje com exclusividade um grande amigo, um grande conhecedor dessa área de investimentos alternativos, que é Renato Absanra. Hoje ele é nosso convidado, cofundador da Spectra Investments, maior fundo de private equity da América Latina. Um dos principais responsáveis por introduzir investimentos alternativos no Brasil. Com ele, vamos explorar como as famílias empresárias podem diversificar e proteger seus patrimônios através de estratégias mais sofisticadas. Renato, um prazer receber você aqui no Family Business Voice, uma honra, um grande amigo, grande conhecedor dessa área. Conta um pouco para nós como que você foi parar nesse mercado de investimento alternativo e se transformou nas maiores referências em private equity na América Latina. Bom, prazer enorme estar aqui, meu querido. E eu vejo a história do fórum desde os primeiros dias. É verdade. Eu estava lá no nosso primeiro patrocínio. E é impressionante o que você fez, o que você vai continuar fazendo, porque você faz com paixão, com afinco e com qualidade. Obrigado. Esse negócio só cresce e você só traz para perto gente boa. É só isso que eu vejo acontecer. Parabéns. É um prazer estar aqui. E obrigado pelo convite. Você falou mais de mim do que eu mereço aí, então. Mas isso é por conta da amizade. É verdade, é verdade. Cara, a minha história de como é que eu vim parar aqui, né? Eu acho que eu nunca fui daquelas pessoas mais organizadas em termos de metas, objetivos, carreira, o que eu tenho que fazer e onde eu vou chegar, né? Mas eu era um cara muito interessado por vários assuntos. Eu me sentia capaz de fazer qualquer coisa. E surgiu uma oportunidade, quando eu tinha 17 anos, de conhecer lá a corretora de um parente que acabou me convidando para trabalhar no pregão da Bolsa, né, da BMF. Você foi para o chão da Bolsa, trading, né? Floor lá, um negócio onde... Aquela gritaria, Você via né, no Jornal Nacional lá, a Bolsa de São Paulo, e filmava os caras lá gritando. Papelzinho voando. E obviamente que aquilo era um negócio que me chamava atenção. Eu fui lá, o cara olhou para minha cara e disse, põe aqui esse jaleco vermelho e desce. Mas como é que eu faço? Não, você se vira, o pessoal te explica, tem um rapaz lá, ele vai te explicar. Aí eu cheguei e vi aquela maluquice, aquela coisa toda acontecendo. E primeiro não era nada do que eu achava que era, né? Porque você vê você é criança, você acompanha o noticiário, você vê as pessoas falando sobre a Bolsa naquela época, um negócio complicado, difícil de fazer, não era simples, era um monte de maluco ali, meio que gambling, né? Tinha uma lógica por trás, essa lógica era fácil de entender, mas na prática era muita especulação, né? Muito autônomo, etc. Mas eu aprendi lá a mecânica daquele negócio e aprende muita malandragem também, você vê a turma fazendo lá um negócio, aquilo cria muita casca, né? E eu fui muito interessado e passei um tempo lá completamente imerso no negócio, inclusive porque eu entrei na faculdade concomitantemente, na faculdade de engenharia. 2 anos depois, o meu pai descobriu que eu não ia na faculdade, porque o combinado vai trabalhar na Bolsa de manhã, na hora do almoço pega o metrô, vai lá para o Mackenzie fazer a faculdade de engenharia. Eu não aparecia na faculdade, fazia 2 anos. Meu pai perguntou no jantar, e aí, como é que tá indo? Eu falei, não estou indo. Estou ficando na Bolsa. Ele falou, você precisa mudar então, vai fazer uma faculdade à noite para conseguir continuar trabalhando. Nessa época eu acabei desistindo do negócio da Bolsa, que era muita bagunça, e fui trabalhar num banco, também, né, por alguém que era conhecido, tal, etc. E também é mais aprendizado. Então, isso eu conto para todo mundo, porque na época esse mercado ele era semi-legal, né? Que era um negócio de dólar paralelo, que também estava cotado no pregão, no Jornal Nacional. No Jornal né? Nacional, você lava lá, dólar comercial, tanto dólar paralelo. Eu tive a oportunidade de trabalhar num desses escritórios durante um tempo
que estava passando por um processo de legalização. Você tinha lá as transações todas via Banco Central e etc, etc, mas era muito interessante porque você contava papel mesmo, você olhava, né, dólar. Então, outro Que loucura. aprendizado, outra fase da vida, tal. Mas eu acabei me direcionando sem querer para o mercado financeiro. Comecei lá no negócio da Gostou bolsa, também. depois fui por um parente, um tio meu, na verdade, para esse outro negócio. Acabei me envolvendo lá com a diretoria do banco na época. Fui trabalhar com o vice-presidente do banco, fui aprender também como é que se tomava as decisões ali no mais alto nível de uma instituição financeira. Fui aprendendo, até que um dia tive nesse banco a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que é meu amigo até hoje, e prestou um papel importante na minha vida. Olha, esse negócio aqui não vai dar muito certo. Na época, o Brasil estava passando pelo aquele programa de reestruturação do sistema financeiro, e aquele banco onde eu trabalhava foi envolvido, inclusive, naquele processo. Tal. Vários bancos sofreram intervenções do governo, etc. Naquela época, um pouquinho antes, na verdade, esse cara falou, olha, acho que isso aqui não vai dar muito certo, vou te recomendar para trabalhar num banco que é hoje o lugar para se estar, né? Era um banco francês no Brasil chamado Crédit Commercial de France. E ali foi uma escola, assim, maravilhosa, porque eu entrei Aprendeu tudo. pela primeira vez, vamos dizer assim, formalmente, como empregado, CLT e tal, num banco internacional, com gente de todo... De renome. E muitos jovens, né? Então era e esse banco, curiosamente, se estabeleceu no primeiro prédio da Faria Lima, né? Porque vamos lembrar que a Faria Lima Nova, que é onde é o centro financeiro de São Paulo hoje, Exato. era, né, aquilo lá foi, naquela época, em 1990, foi desapropriado, foi criada aquela avenida que ligava, né, a Faria Lima antiga até a Hélio Pellegrino e etc. Correto. E ela ainda era de terra quando foi levantado o prédio que o CCF, na época, construiu. Chamou lá um arquiteto famoso, fez a releitura do Arco do Triunfo, pô, aquilo foi o primeiro prédio de escritório, primeiros bancos que se estabeleceram na Faria Lima se estabeleceram ali na Faria Lima Nova, né, naquele prédio. Então eu brinco com todo mundo que, pô, Faria Limer é um termo que eu vi acontecer ali desde o primeiro dia. Você né? é o verdadeiro Faria Limer raiz. Estavam lá, raiz, vindo da bolsa. Os caras não entendem muito o que era esse negócio, né? E aí, cara, ali eu tive a oportunidade de aprender mais, entender esse mercado de gestão de recursos que estava se formando no Brasil, né? Porque a poupança do brasileiro até então era toda mantida no exterior, né? Fruto de evasão fiscal. O brasileiro não tinha dinheiro no Brasil, tinha dinheiro na Suíça, né? Nos Estados Unidos. Quem tinha era a maioria de forma, vamos dizer, offshore legal. Não declarada. Né? Essa era assim. Aí, só que com a estabilidade da moeda, em 1994 para frente, o brasileiro começou a poupar mais em moeda local, começou a inflação controlada, né? Você não tinha desvalorização monetária que você tinha, aquilo cessou e permitiu que o brasileiro começasse a formar poupança no Brasil. E foi o começo da história ali, né? Então, os primeiros produtos de investimento, fundo de investimento, etc., já tinham os depósitos bancários, mas isso foi se sofisticando, foram criando-se as hastes, depois as hastes independentes. Todo esse mercado foi se ampliando porque a poupança começou a ser formada efetivamente no Brasil. O mercado de private equity também começou nessa época, com as privatizações. Né? Era o grande... Foi o início da história aqui, onde o capital estrangeiro, junto com o capital de fundos de pensão no Brasil, ajudou a privatizar muitas das empresas públicas, aquilo atraiu o capital, e aquilo, aí, de repente, nos anos 2000, o Brasil começou a entrar numa espiral positiva. Você teve lá a primeira fase do governo Lula, muita propaganda a respeito do Brasil, muito capital entrando, esse mercado se desenvolvendo. Né? E eu lá trabalhando sempre no mercado financeiro. O CCF, nos anos 2000, foi comprado pelo HSBC. Eu tive uma pequena passagem por lá. Depois eu resolvi empreender, fiquei desacreditado no mercado financeiro, porque o mercado financeiro, naquela época, começou a se conhecer, né, no final dos anos, na metade dos anos 90, passando os anos 2000, o conceito da globalização dos mercados financeiros, né? Porque até então você tinha um problema nos Estados Unidos, era um problema nos Estados Unidos, a bolsa dos Estados Unidos caía, o mercado lá se mexia, mas o do Brasil não se mexia. Nessa época foi que começou a ter o problema estourando em algum lugar do mundo, mexendo com as bolsas do mundo inteiro, né?
quando você teve aqueles movimentos de ataques especulativos às moedas dos países emergentes, então você teve várias crises, etc. O que na prática acontecia? Acontecia que você tinha uma análise sobre algum determinado ativo, uma recomendação de investimento para o teu investidor. Compra a bolsa, compra essa empresa, não sei o quê. Pô, passava uma semana, estourava uma bomba na China, acabava tudo, né? Então eu comecei a falar, pô, essa turma aqui não sabe o que está falando, todo mundo perdido, parece um bando de loucos chutando um para cada lado. E eu vou fazer outra coisa da vida. E fui empreender, fui montar um negócio de logística, que foi, talvez, foram 2 anos e meio da minha vida, onde eu botei em prática o que eu aprendi na escola de administração, porque da engenharia não deu para fazer por causa da escola, eu fui para administração à noite, demorei um tempo até para me formar, mas tinha conteúdo ali, foi muito legal, a experiência de empreender, né? E aquele negócio deu muito certo e tal, mas eu senti falta do mercado financeiro. Estava no seu DNA. Tive tinha um chefe que era meu chefe no CCF, que depois estava num outro banco francês chamado BNP Paribas, e ele levantou a mão para mim e falou assim, vem, eu fui. Aí eu me desfiz lá do meu negócio. Pessoas importantes da vida, né? São várias. Nossos mentores, são várias, né? Que nos guiam. Exatamente. Nessa jornada. Muito importante. E aí eu voltei para o mercado financeiro, tive uma carreira mais uma tocada ali de 9 anos no BNP Paribas, fui ser, né, CEO da operação lá de Wealth no Brasil, foi aonde eu fiz a mudança, assim, mais importante de trajetória dentro do mercado financeiro, porque até então eu trabalhava somente com investimentos, aí eu fui entrar para esse mercado de fusões e aquisições, que eu tive a oportunidade de fazer aquilo no banco. E aí, isso me aproximou do mercado de private equity, onde eu conheci meu sócio num desses fóruns, e um dia surgiu a ideia da gente... ele já estava começando o negócio, ele precisava de um sócio, surgiu a ideia de eu me tornar sócio, ele me fez a proposta. No início eu disse, olha, muito, muito novo isso aqui, eu tenho 2 filhos, vou ter mais um, a mochila está pesada, empreender do zero é difícil, não foi uma decisão fácil. Mas aí acabou que as coisas se alinharam, eu tive a oportunidade de conversar mais com eles, com o Ricardo, né, e com o Rafa, que na época não era sócio ainda, mas era estagiário. Então eu olhei para aqueles dois lá e falei, bom, o desafio é grande, a montanha é enorme, mas se tem alguém que pode conseguir fazer isso, são esses 2 caras aqui, eu vou me juntar a eles e vamos fazer isso junto, né? Que bacana. E aí foi o início da Spectra. Então, assim, não dá para dizer que foi premeditado, foi meio por acaso. A vida vai nos levando de forma... A coisa vai andando. Agora, nunca faltou trabalho, enquanto meus amigos estavam tudo passeando, eu estava lá ralando. Férias era, né, aquele negócio de uma vez por ano, e eu nem tirava. Um dia o pessoal lá do CCF me chamou e falou, cara, você está 3 anos aqui, não tirou um dia de férias, porque você se mergulha no negócio, e acho que essa é a chave do sucesso, né? Essa imersão, às vezes a gente não tem clareza dos caminhos, pode ter certeza que se você focar, você vai abrir esses caminhos, eles vão surgir, eles vão aparecer na tua vida, né? Então um pouco de sorte, né? Sorte é um elemento que a gente falou bastante aqui, que é importantíssimo, né, para nós. E precisa ter um pouco de arrojo também, que eu acho que durante vários momentos da minha vida eu tomei decisões corajosas, né? Essa primeira saída lá do CCF, do HSBC na época, eu não tinha nada em vista, eu simplesmente pedi as contas porque eu estava desacreditado do negócio. Resolvi montar uma empresa de logística, que era um negócio que eu não fazia a menor ideia do que era, e era começar do zero, assim, era uma mesa, um telefone e uma ideia, dentro do escritório de uns amigos que eram meus sócios, né? Pô, aquele negócio, 2 anos depois, tinha um galpão, um monte de gente trabalhando, sabe? É muito bacana ver né? as coisas acontecerem. Mas é risco, né? É uma de risco. E eu acho que esse movimento de eu ter também saído do BNP lá em 2012, sem nenhuma... Tinha uma conversa com o Canitz, mas só, de ser sócio de um negócio que estava nascendo. Mas conta para nós um pouco sobre o mercado alternativos, para quem é leigo hoje no mercado financeiro, como que ele se caracteriza como investimentos alternativos? Quais são as
características desse investimento? É investimento direto? É através de... Explica um pouco para nós. Então, lá em 2012, quando a gente começou o negócio, a ideia era justamente criar uma competência para investir num mercado que era pouco conhecido pelo brasileiro, né? Que é esse mercado de... Na época, o Alternativos ele era mais restrito. Aqui no Brasil, você tinha private equity, né? E basicamente isso. E aí, de lá, esse mercado começou a se expandir por conta dessa história que eu estava dizendo, quer dizer, a poupança do brasileiro começando a se acumular aqui, né? Estabilidade, juros estruturalmente mais baixos, a turma começa a querer alocar capital em ativos que vão render mais. Você tem a bolsa, você tem, né, como alternativa de risco para ter um pouco mais de resultado, investimento em ações. Você tem, na época você tinha também já alguns fundos de investimento, que era vamos dizer assim, ainda não era o multimercado em si, mas fundos que tomavam risco em moedas, né, em taxa de juros e etc. para gerar resultado. Mas o mercado de private equity estava começando, o mercado de alternativos ali, e fazia sentido criar aquela competência. De lá para cá, esse mercado se expandiu, né? Então, passou a ter, a reboque do que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, né, um incentivo ao empreendedorismo em empresas nascentes, a startups. Então, criou-se o mercado de venture capital aqui. Ele não é de 2012, ele é mais antigo, né? Ele é do meados dos anos 2000, mas nessa época começou a se formar um ecossistema mais robusto no segmento de venture capital. Então já não era mais private equity, você tinha também o venture capital. Aí com o tempo você teve a evolução do ambiente regulatório, começou a ter espaço para reestruturar empresas. Então criou-se a tese de investimento em distressed equity no Brasil, para comprar empresas com problemas. Aí junto com isso a turma começou a olhar também para outros tipos de problemas, como as disputas judiciais, que também passou a ter um ambiente propício para se explorar aquilo. A ineficiência do judiciário cria essa brecha para se financiar essas ações ao longo do tempo. Então, mas tudo isso, para acontecer, precisa ter capital. Então, a história da formação de poupança, ela é que impulsionou a criação dessas outras alternativas de investimento. Você tinha investidor estrangeiro alocando capital aqui, né, em 2000, no início ainda da década de 2010. Você tinha os fundos de pensão também alocando capital, as famílias também. Então, essa indústria ela foi crescendo, né? Então, o investimento alternativo é isso, quer dizer, é isso que foge do investimento líquido, né? Então, da taxa de juros, dos títulos de bancos, títulos públicos, as ações listadas, etc. Isso é tudo mercado líquido. O mercado de alternativos ele tem a característica de ser mais ilíquido. Então, investimento em empresas, sejam elas nascentes, sejam elas crescentes, né, ou em maturação ou em declínio, ou seja, todo o ciclo de vida das empresas tem oportunidade para você alocar capital. Tem essa questão dos ativos judiciais. Hoje esse mercado se expandiu chamando de special situations, né, que são fundos que têm uma certa flexibilidade para fazer tanto essa parte de distress equity ou a parte de distress debt, né, comprar dívida estressada. Muita coisa, hein? Isso foi se ampliando. Aí você foi tendo também, paralelamente, ampliação do mercado de infraestrutura, investimento em infraestrutura, tanto sob a ótica de créditos, tanto quanto sob a ótica do equity, né? Então, esse mercado hoje no Brasil, ele é uma realidade, ele é desenvolvido, né? Então, lá em 2012, que nós começamos, era um mercado de cerca de 20 bilhões de reais de capital disponível para investimento. Passados 15 anos ou 13 anos, ele é um mercado de 60 ou 70 bilhões de reais de capital disponível para investimento, em diversas, né, verticais de especialização. Então, desde o private equity, que é o mais antigo, o venture capital e essas outras estratégias que eu falei. Então, se tornou um mercado, se tornou uma realidade, uma opção real de alocação para as famílias, para fundos de pensão e etc. E aí que você começa a ter o desenvolvimento do investidor, né? E como que foi a estratégia da Spectra desde o começo? Como é que vocês se posicionaram? Eu lembro que vocês foram também pioneiros numa pesquisa, né, inédita, junto com a gente achava que para atrair
investidores para a classe de ativo, para dar conforto para os alocadores, etc., você tinha que produzir conteúdo. Conteúdo que não era disponível, né? Principalmente já era disponível a respeito da indústria no mundo, mas no Brasil e na América Latina, pouca coisa em termos de base de dados, e a gente foi fazendo isso com as próprias mãos, né? Então, nós criamos desde o início lá uma associação com o INSPER, na época, para fazer pesquisa dentro do mercado de Private Equity e Venture Capital, fomos coletando dados da indústria e fomos criando uma base que hoje seguramente a maior base de dados do mundo sobre Private Equity e Venture Capital aqui. E isso aquilo foi o embrião de o que é hoje a nossa área de pesquisa dentro da Spectra, que sem dúvida, um dos grandes atributos do nosso negócio é que a gente tem informação, a gente tem hoje análises bastante profundas sobre essas informações, tanto do mercado quanto dos nossos próprios portfólios, né? Então, a Spectra já investiu em mais de 700 ativos no Brasil, na América Latina, ao longo de 13, 14 anos. Então, nós já tivemos 175 desinvestimentos via IPO, via transações com estratégicos, sim, venda para o próprio controlador. Então, tem muita informação, modelos de negócio, termos propostos para aquele investimento, o que deu certo, o que deu errado. E isso nos permite tomar decisão de investimento, eu diria, com mais precisão, mas permite também a comunicar, a dar informação para o mercado, para os investidores, para ajudar a turma também a fazer melhor, né? A ter uma melhor visibilidade do que quais são os retornos, onde ganha, onde perde. E, obviamente, depois de um mercado desenvolvido e com informação, maduro, poder fazer uma coisa mais diversificada, uma alocação mais estruturada nessa classe de ativo, que é como tem que ser feito, né? E essa é a grande proposta de valor da Spectra. Então, a gente ajuda o investidor a criar essa exposição à classe de ativo da forma como ele tem que fazer, né? Tendo informação, sendo analítico, sendo profundo, fazendo isso de maneira consistente ao longo de diversas safras de investimento, olhando diversas estratégias, porque nem sempre faz sentido fazer tudo. Então, teve um momento em que o mercado de Private Equity teve melhor ou pior, teve momentos em que o mercado de Venture Capital teve melhor ou pior, o mercado de Special Situations melhor ou pior, e essa melhor ou pior no sentido de oportunidade, né? Então, se você tem muito dinheiro, às vezes, em alguma determinada estratégia, ela fica cara, ela fica mais difícil de navegar, mais arbitrada, né? A gente, por definição, gosta de tentar antecipar esses movimentos, e a gente teve sucesso em fazer isso. Então, somos o maior player de secundários da América Latina. A gente compra cotas de quem quer sair no meio do caminho. Isso foi uma visão que a gente teve de oportunidade que se mantém até hoje. Nós começamos a investir em 2014 em Venture Capital, tinha pouca gente, nós surfamos uma excepcional onda. A gente não veio com o mercado saturado também, né? Quando veio a manada de investimento, 2020, 2021, a gente já estava numa visão mais restritiva ali, diminuindo a alocação. Então, é importante se posicionar antes, e para fazer isso tem que ter informação, para fazer isso tem que estar ali dentro, você tem que estar vivendo aquele negócio. E é isso que a Spectra faz. A Spectra é hoje um investidor, né, altamente qualificado dentro do ambiente de investimento alternativo. Eu não sou um fundo de private equity, né? Tanto que até quando você me apresentou, você falou assim, o maior fundo de private equity. Na verdade, nós somos o maior investidor em ativos privados no Brasil, né? Então, 7 bilhões de capital sob gestão nos faz ser grande. Um mercado que não é tão grande, vem se desenvolvendo, mas enquanto investidor que decide, né, o capital, que tem o mandato para fazer, hoje a gente de fato, o maior e atuando de forma muito diversificada na indústria. Então, eu entrego para o investidor fundos que estão investindo em Venture Capital, em Private Equity, tudo isso que eu falei. Segmentos. Só que, às vezes, eu coloco um pouco mais aqui, um pouco mais ali, entendendo que existe oportunidades e movimentos dentro dessa indústria que tem que ser bem interpretados, né? Esses movimentos que você falou, como você viu essa mudança de comportamento das famílias empresárias e family offices de migrar para essas classes de ativos, principalmente vocês foram pioneiros, para a Private Tech? Como é que foi? Foi um desafio no início? Eu lembro que a gente
quando até fizemos um evento junto, como você falou, poucas pessoas conheciam, né, essa modalidade. Como você vê hoje essa importância da diversificação, como as famílias estão se posicionando, né, nisso hoje? Eu acho que existe um processo evolutivo em tudo que a gente faz, né? E aprendizado também. A gente viveu um momento de juros muito baixos recentemente que estimulou os investidores a buscarem alternativas de maior rentabilidade num ambiente onde o tempo custava muito caro, né? Porque o juro estava baixo demais. Então, a turma teve um pouco de pressa e acabou atuando, eu diria, de maneira não perfeita. Ou seja, alocou capital muito rápido. Interessante, sim. Em teses concentradas. Vai buscar tentar rentabilizar. Vamos diversificar aqui, colocar um pouco aqui, ali não. Qual que é o que mais rende? É o Venture Capital. Vamos botar tudo aqui no Venture Capital. É muito comum a gente ver famílias que têm hoje a maior parte da sua alocação em privados naquilo que é o mais agressivo e mais arriscado, que é o Venture Capital. Então houve, de novo, como tudo que a gente faz na vida, a gente aprende, né? A gente não nasce sabendo. Então, eu acho que foi um processo de evolução estimulado pela ausência do juro costumeiro que levou as famílias a desenvolverem esse programa de investimentos de maneira não perfeita. Faz parte, isso se ajusta, né? Eu acho que o ambiente aqui é cíclico, esse capital começa a voltar, vai demorar um pouquinho mais para voltar, o que faz com que a turma tenha que voltar aos poucos a reinvestir esse capital, né? Mas já está acontecendo. Então, isso de maneira generalista. Agora você tem muita gente que fez direito, né? E que está ainda atuando e investindo e alocando capital, porque nesse momento de mercado mais seco, né, o juro alto, a turma com menos apetite para risco, etc., coincidem com os melhores momentos para se investir nesse tipo de coisa. Então, o investidor que ele fez direito, que ele não errou a mão, que ele aplica essa lógica de investimento alternativo da forma correta, ele não vai nunca ficar sem se aproveitar dessas oportunidades. Esses ciclos, Se o cara faz errado, aí ele tende a ficar com dentes nos seus processos. Então, quando é o melhor momento para se investir, em geral, o cara não investe porque ele está sobrealocado, o dinheiro não voltou, etc. Então, é importante fazer bem feito, e a gente ajuda nesse sentido, né? É o que a gente faz pelo investidor, é justamente ajudar ele a fazer dessa forma mais consistente. O private equity, ele é de 10 anos? Então, 5 a 10? Então, você tem investir e desalocar? Então, você tem, dentro dessas estratégias que eu mencionei, prazos de maturação diferentes. Então, o Venture Capital, em geral, prazos mais longos. E até a empresa criar, né, a robustez necessária para você encontrar uma saída e etc., leva tempo. O mercado de private equity, lá que você investe em empresas um pouco mais maduras, é um pouco mais curto o ciclo. Então, nossos dados mostram algo como 4 anos e meio de duration médio de private equity no Brasil nos últimos anos, algo como 6 anos e meio a 7 de duration médio de venture capital, então mais longo. As transações de special situations mais curtas, principalmente essas de dívida estressada, etc., são coisas mais de 1 ano e meio, 2 anos e meio, então são mais curtas, né? A mesma coisa com a parte de distress equity, que é investir em empresa com problema. Você resolve o problema e sai rápido, você não fica lá gerindo o negócio por muito tempo. Ou dá certo ou dá errado, né? É muito comum o fracasso também nessas estratégias mais arriscadas. Então, venture capital perde-se muito dinheiro, o distress equity perde-se muito dinheiro, mas o que se ganha compensa, né? O private equity tende a ser menos arriscado, mas esse é na média. Então, aí quando você pergunta como é que você investe nisso, vai investir num fundo. Um fundo de private equity vai levar 3 a 4 anos para investir o capital, para comprar as empresas. E se na média o prazo é de 4 anos e meio, 5 anos, significa que o último investimento que ele fez lá no final do 4º ano vai voltar lá no 9º, 10º ano, né? Agora, então o fundo inteiro vai ter 10, 12 anos de prazo entre investir tudo e desinvestir tudo. Óbvio que no Brasil você tem uma ciclicidade
grande, ou seja, você tem momentos de maior e menor liquidez, então se você tem ao longo desse ciclo, desse período, um ciclo virtuoso, as coisas se antecipam. E nesse período que geram também os secundários, pessoas que querem sair. Quando você tem bastante dinheiro, juro baixo, liquidez, etc., em tese, esses durations se encurtam. Curto, é isso aí. Quando você tem momentos de menor liquidez, esses durations eles se alongam. E nesses momentos de menor liquidez é que tem oportunidade para os secundários. Mais oportunidades para os secundários. Né? Porque a turma demora a ver o dinheiro de volta, começa a buscar soluções de eventualmente vender aquela posição para quem queira ficar mais tempo. Né? Como que você vê o perfil hoje das famílias que investem, né, nessa classe de ativos? E com tanta pesquisa que vocês têm muita informação na base de dados também de quem são as famílias e family offices que investem. Eles têm alguma característica, assim? São famílias que passaram por eventos de liquidez ou são famílias também que já têm uma estrutura mais parruda para family office, com a estrutura de um family office? São pessoas físicas? Existe um perfil dessas famílias? Acho que não tem um perfil perfeito. Acho que primeiro você tem uma mudança de mão do dinheiro, né? Muito do capital que antes era gerido por quem efetivamente produziu aquela riqueza está mudando, né? Então, segunda, terceira, quarta geração, você já começa a ter uma turma mais jovem entrando na gestão das fortunas, né? E mais jovem, com mais tempo pela frente e com mais, vamos dizer assim, flexibilidade ou disposição a risco também. A risco, né? Então, eu acho que isso é uma característica. Acho que a turma mais velha, vamos dizer assim, que mais próxima da geração que produziu o capital, essa não é muito chegada a investir no longo prazo. Tem pouco tempo de vida, não tem a visibilidade que aquele capital já pertence ao herdeiro, portanto deveria estar olhando o longo prazo do mesmo jeito. É muito comum você ver essa situação. Interessante. Onde se você tem lá, de maneira generalista, né? Claro que você tem as suas exceções, mas quando você tem lá a turma mais velha, mais antiga, assim, que até não se acostumou a tomar decisões tão de longo prazo, ganhava dinheiro com o negócio e o resto era liquidez, né? Essa turma ainda com mais dificuldade de alocar capital em alternativo. Você vai passando nas gerações e para a turma mais jovem, a turma já olha com mais, vamos dizer assim, maior aceitação essa perspectiva de investir no longo prazo, já entende a diferença, porque o juro no Brasil é alto, perfeito. Ele é cíclico também, às vezes ele é muito alto, às vezes ele é baixo, e na média ele não dá para dizer que ele não é alto, mas quando você olha numa perspectiva de 20, 30 anos de investimento, né? Um portfólio que cresce 10% ao ano. 10% ao ano não é ruim. Mas se você conseguir fazer com que ele cresça 13%, 14% ao ano, a diferença em 30 anos, ela não é juros de 40% ou 30%. Ela é de múltiplas vezes. Né? Então, usar... Se o investidor ele tem a disponibilidade do investimento, se ele tem, né, a possibilidade de olhar no longo prazo, porque ele não vai precisar daquele dinheiro imediatamente, que é o caso das grandes famílias. Né? Ela tem meio que a obrigação de vender essa liquidez, o que significa, né, de pegar esse capital e alocar no longo prazo, que é onde tem prêmio. Agora, tem que alocar direito, né, porque faz uma diferença enorme no longo prazo. Não, o juro, tal, é maravilhoso o juro. Mas você tem que ter uma componente estrutural no seu portfólio que vai te permitir, ao longo do tempo, gerar essa mais-valia de forma sustentável. Isso muda a realidade do patrimônio. Tem muita gente... Eu estava conversando com uma pessoa muito legal que eu tive a oportunidade de conhecer, um cara de muito sucesso brasileiro, que hoje mora fora, etc. Ele falou uma coisa para mim, o seguinte, falou assim, ficar rico é muito difícil. Agora, permanecer rico por gerações é mais ainda. Esse é o enorme desafio que a gente enfrenta. Exatamente. Então, ter a cabeça correta de alocar capital, de buscar esse prêmio no longo prazo, etc. Agora, uma coisa que atrai muito as famílias é fazer isso não aqui, mas no exterior. Né? Ao invés de fazer isso no Brasil, que tem mais risco, você tem o risco cambial, você tem uma série de coisas, etc. Muitas preferem fazer isso no exterior.
E eu acho que isso remete também a um aprendizado, né? Os últimos 10 anos, 15 anos no exterior, ganhou-se muito dinheiro com o mercado privado. Por quê? Porque o custo de capital foi zero durante muito tempo. Isso gerou uma inflação muito grande no valor dos ativos. E foram buscar esse tipo de alternativos para poder rentabilizar. O dinheiro, né? fluiu Para isso, né? Para isso, e gerou uma apreciação de ativos importante. Quer dizer, boa parte do retorno que os fundos de alternativos, de private equity, venture capital, etc., gerou no exterior, veio por conta desse ambiente de juro zero, portanto, de inflação de ativo, onde, né, o juro zero fez com quê? Fez com que o dinheiro fluísse para os ativos, para as alternativas de investimento. Quando você flui, aumenta a demanda, né, sobe o preço. Sim. Né? E os preços subiram, e isso que fez com que os retornos fossem muito altos. O cara comprava empresas a 7 vezes EBITDA, a empresa crescia pouco, vendia 14 vezes EBITDA, então pouquinho. Né? E, junto com isso, comprava aquilo alavancado, porque o custo do dinheiro era zero. Então, por que eu vou botar só meu equity? capital? Eu vou pegar um pouco do meu e emprestar um pedaço a zero. Então, esse golden age, né, acabou. Né? Não tem mais isso. Então, o mercado lá fora meio que esgotou, né? Privados entrega estruturalmente ou historicamente algo como 12%, 13%, 14% ao ano, o que é bom em dólares. Mas não os 20% que se entregou aí nesse período, né? Enquanto que no Brasil você tem lá os 17%, 18%, a gente tem retornos muito maiores do que isso. Então, eu acho que é aprendizado também. Acho que a gente tem que entender que o mundo é cíclico e que as histórias do passado elas não se repetem necessariamente, né? Mas negócio de garantia, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. É muito complexo esse negócio e o que a gente vê no Brasil é sempre uma oportunidade. O Brasil está sempre barato, aqui não tem expansão não tem capital vindo de maneira muito forte, então você não tem essa apreciação acontecendo, etc. As coisas acontecem com base em crescimento, em fazer bem feito, etc. Então é uma alternativa. A gente tem dito para o investidor, faça a sua parcela de investimento lá fora, mas faça a sua parcela de investimento aqui também. Né? É um mercado descorrelacionado que tem desenvolvido e que tem entregue prêmio. A gente é uma prova, né, com nosso capital e sendo investido ao longo de 12, 13 anos nessa indústria, a gente entregou um resultado extremamente positivo. Né? Nosso resultado é CDI mais 14 ao ano desde 2012. O CDI alto. É bastante. Muito. Eu vi uma época, uma apresentação que você fez justamente falando dessa questão do mercado americano, desse esgotamento. Acho que a questão da oportunidade já está se fechando e aqui no Brasil se abrindo, né? Porque não tinha muitos investimentos nisso. Então, com certeza, aquele famoso ditado beber água limpa. Mas vocês se posicionaram muito antes e como você falou, conseguiram entregar resultados bem superiores aí à média de mercado. Mas fala um pouco do Brasil. Ainda há muita oportunidade aqui para investimento em private equity? Esse mercado hoje está mais maduro, com certeza. A gente não vende Brasil para ninguém. No sentido, não, agora vai. Nós nunca dissemos isso e provavelmente nunca vamos dizer. Por quê? Porque, independentemente de ir ou não ir, as oportunidades existem. E a gente prova isso. Nos últimos 12 anos, o Brasil não foi. Né, o Brasil vai... Voo de galinha que a gente sempre fala. Vai para cima, não vai, tá, vem governo de um lado, de outro. Agora, o resultado está aqui. Então, o mercado aqui é escasso em capital, o que torna ele mais oportunístico. Então, as oportunidades, como você falou, elas existem. Precisa fazer bem feito, precisa fazer de forma diversificada, né, de forma constante, né, não pode não investir quando o juro é alto e investir tudo quando o juro é zero, isso não funciona. Né? Então, a gente tem uma visão muito clara do nível de oportunidade que existe aqui, e a gente vem tomando proveito disso,
né? Quer dizer, entregar esse resultado que eu mencionei né, ao longo dentro desse ambiente cíclico, complexo, etc., não é simples, né? Mas isso independe do Brasil dar certo ou não. Claro. Eu acho que não pode dar muito errado. Né? Se você tiver uma situação onde em alguns países da América Latina, que a gente vê, e alguns outros países do mundo, onde você perde o direito à propriedade, né? Onde que você não é o perde caso as instituições, aí sim, quer dizer, aí não dá certo. Né? Mas enquanto a gente permanecer mesmo dentro dessa ciclicidade, onde né, nem tudo dá certo por muito tempo, nem tudo dá errado por muito tempo, mas certa normalidade. essas oportunidades aqui existem. O mercado é grande, o Brasil é gigantesco, a América Latina é gigantesca, os números de Brasil e América Latina são comparáveis à Índia, à China e etc., enquanto população, enquanto PIB, Então, quer dizer, é uma região muito relevante, é um mercado muito relevante. Então, sim, as oportunidades estão aqui. Né? Só que tem que explorar de forma correta. Fala um pouco dos erros que você vê das famílias. Acho que você falou um pouquinho, mas quais são os principais erros que você vê? Todo mundo erra, a gente errou para burro também. Em né? investir. Não, eu acho que uma das coisas que a gente até recentemente criticou é que a turma não olha muito os termos. Né? Mas o cara é bom, veio aqui, contou a história, tem um monte de gente investindo junto com ele, beleza, mas o cara não vai no detalhe para entender como é que está cobrando aquela taxa, se o cara está ganhando dinheiro com outras coisas em cima do seu dinheiro, etc, etc. Depois acaba tendo um resultado ruim. Ele diz que o problema é a classe de ativo. Né? Então, uma das coisas que a gente fala olhe no detalhe, né? Conheça as histórias, ver as pessoas, porque é difícil. Né? Quem está por trás também. Tem que entender o histórico, o que esse cara fez antes. Né? Precisa entender a gestora e a empresa em si, os sócios, os alinhamentos, né? Os incentivos de longo prazo, né? A diferenciação. É muito complexo. Né? A gente tem até uma psicoterapeuta que se envolve no processo, eu já devo ter dito isso para você. Eu fui num evento de vocês, eu achei o máximo quando você falou que existia essa pessoa que faz a análise seria o fundador, né? A pessoa que está por trás ali, para ver se você não está investindo em alguém que também, de certa forma, tem uma certa psicopatia, né? Ou narcisista. Cara, no final você se associa ao cara por longo prazo, né? Então, é um casamento. Então, é bom entender. Inclusive, eu recomendo ela para casamento. Né? É bom. Põe aí o marido, a esposa para se consultar, porque também, às vezes, senta numas frias, todo mundo erra. Mas o fato Muito bom. O fato é que eu acho que a gente erra, e a gente cometeu vários erros de interpretação de gente, de alinhamento, né, tanto dizendo sim quanto dizendo não, né? Ou seja, tem coisa que a gente disse não e deu super certo, tem coisa que a gente disse sim e deu super errado, mas faz parte, a gente vai tentando, e a diversificação e a disciplina é importante, porque se você comete alguns erros, esses erros eles não podem definir o teu resultado, né? Assim como se você tiver alguns sucessos, eles também não vão ser determinantes. É uma coisa mais... É uma combinação. É mais consistência. Né? Disciplina, pagar barato, não entrar nas ondas, né? Nas ondas de manada. Pô, agora todo mundo está fazendo, temos que fazer junto. Você pode citar um exemplo assim, de um case que deu errado? Eu acho que deu certo? Cuidar com a oferta, porque o investidor... ele está lá com o banco X, com o banco Y, etc. E a turma, e são esses, em geral, os bancos que oferecem, etc. Perfeito. Olhar bem esse negócio, quanto que estão ganhando em cima disso, tem um FII grande de distribuição, quem que está pagando, entender os incentivos, né? Tudo isso é muito importante. Né? E cases, você pode citar algum case de um efeito manada que deu muito errado e um que deu muito certo? Não, eu acho que esse... Dentro do seu portfólio. Vocês estão no fundo 7 ou 8 já? A gente vai levantar o fundo 7 no final desse ano. Né?
Não, acho que o que fica claro, acho que um dos movimentos mais evidentes foi esse do mercado de venture capital, né, que houve uma grande apreciação Muita sede ali. Teve um momento ali, 2020, 2021, onde de todo o capital que foi levantado para a indústria de alternativos no Brasil, 75% foi para venture capital. Né? O pessoal está até meio esgotado, não, né? Não makes no nem... sense, né? Ou seja, independente, a gente acha que a indústria de VC ela é extremamente importante para o país e para o mercado de investimento e tem um monte de gente boa aí atuando e passou por um processo de aprendizagem importante que, na prática, a transformou em algo melhor, na minha opinião, né? Esse período aí de baixa liquidez, a turma com dificuldade de captar, rodadas não acontecendo, etc., fez com que o empreendedor deixasse de ser um startupeiro e virasse um empresário. Pô, tem que gerir esse negócio aqui. Sim. Porque não é vamos crescer a qualquer custo, vamos mostrar que quanto mais a gente crescer, mais caro a gente vai levantar dinheiro e essa roda anda. Não, peraí, isso é uma empresa, nós temos que botar ela de pé. Rodar. Ela tem que funcionar com as próprias pernas, né? E todo mundo aqui tem que estar consciente disso e isso mudou. Isso você vê, quer dizer, todo mundo falou que existia uma quebradeira enorme na indústria de vinho. Não teve. Não teve. Vai ser um banho de sangue, porque não. Então aí. Claro, teve os seus casos de problema, sem dúvida, mas a maioria está aí. Parou de crescer 100%, 200% ao ano, estabilizou dentro de um patamar que era sustentável e a turma aprendeu. É melhor investir hoje com esse cara que aprendeu do que antes com aquele cara que estava vivendo um sonho ininterrupto de enxurrada de capital, né? Então, a indústria melhorou, ganhou robustez e faz parte, né? Então, acho que esse foi um exemplo claro, evidente de um movimento de manada que teve, mas, de novo, já acomodado e vida que segue, né? Como que você vê a governança, né, patrimonial sendo importante, as famílias que estão mais estruturadas, com governança familiar, tendo mais esse alinhamento vis-à-vis com a estratégia de investimento? Você vê que as famílias que investem nessas classes de ativos estão mais organizadas em termos de governança hoje? Quão importante é isso? Eu acho que as que fazem melhor estão mais bem organizadas. Né? Eu acho que estar bem organizado não é só você ter um family office e uma pessoa para tomar decisão. É você ter trabalhado corretamente essa decisão dentro da cabeça das famílias, né? Ou seja, de todo mundo, gerar um alinhamento. Tem essa parte educacional mesmo, que tem que ser trazido para a mesa. Porque você tem exemplos e exemplos. Tem famílias que são nossos investidores, que são grandes investidores do mercado, que desenvolveram uma competência própria, que resolveram dedicar tempo para isso, né? E resolveram fazer bem feito. Tem inúmeros casos de family offices que atuam muito bem na indústria, né? Mas eu acho que não é só a estrutura, mas é essa parte de trabalhar conceitualmente o que você quer, entender os benefícios de fazer isso para que seja duradouro, para que não seja algo, né, modismo. Muito volátil. Né? Vamos entender o que a gente quer, vamos entender onde quer chegar, vamos entender os exemplos que existem no mundo, e aí vamos entender como é que a gente faz isso acontecer. Né? Governança, no sentido de ter fóruns para que essas decisões possam acontecer de maneira organizada, participativa, que não seja one-man show, precisa pedir a bênção ali do dono do dinheiro. Aí isso é o que dá errado. Né? Quando você tem processo e que você tem processo de análise sobre o negócio estruturado e essa governança em place, tende a dar certo. Mas o trabalho é duro. Se a gente vê, convive diretamente com grandes famílias investidoras, que são nossos investidores, o quanto é complexo fazer isso, né? O quanto é complexo organizar esse entendimento e colocar em prática sem sofrer interferências de curto prazo que podem comprometer o sucesso o resultado em si. Né? Existem muitos, né, family offices que estão mais hoje estruturados. Você vê um movimento de
profissionalização Sem desse dúvida. setor? Sem dúvida. Que é um fenômeno recente. Os family offices praticamente nasceram há 10 anos no Brasil, né? Mais concentrados aqui em São Paulo. Tem até uma pesquisa que é mais aqui no Rio Grande do Sul que tem a 2008 maioria. para frente, com IPOs, é que gerou muita liquidez para a turma, né? Foi aquela primeira onda. E depois aquilo engrenou, tem os seus momentos de maior ou menor ciclicidade, mas é isso aí, é recente. A gente via muito o pai, o filho, às vezes tocando, e hoje a gente vê muita estrutura, né, por trás de tomada de decisão, com compliance, com risco, análise de investimento mais profunda, né? Eu acho que há de fato um ambiente melhor, né? Se você for olhar lá fora, cara, os family offices são super estruturados. Interessante. Né? O dono do dinheiro muitas vezes está totalmente distante da tomada de decisão, né? Profissionais mesmo. Com cabeça de perpetuar mesmo o capital, isso tende a funcionar. Isso tende a funcionar. Né? Não estou dizendo que o membro da família não tem que participar. Claro. Se ele for capacitado como profissional, né? Tem que buscar essa profundidade. Melhor ainda, se for o dono do dinheiro e tiver a capacidade, é o melhor dos mundos, né? Mas se não está a fim de imergir de fato, de gastar tempo com aquilo, de tentar fazer bem feito, melhor deixar que alguém faça. Sim. Né? Eu vi um movimento muito de profissionalização nesses últimos 10 anos, que também a gente acompanhou as famílias pelo fórum. Muitas estruturas sendo criadas, mais parrudas, vamos falar assim, para tomada de decisão, para olhar da longevidade, né? Olhar no longo prazo como investimento, como forma de perpetuar, porque a gente tem falado muito que você consegue perpetuar o seu legado se transformando de uma família empresária, daquele modelo tradicional de negócio, para se transformar numa família investidora. Sim. E a diversificação é o que a gente hoje está falando muito, que é muito importante. E eu vejo, como você falou, muito essa nova geração, a entrada da terceira e da quarta, principalmente, e nós vamos viver essa maior transferência de riqueza da história da humanidade para a geração que era os baby boomers, né? Que eram nossos pais. Exato. E agora para a geração milênio e Z, né? Que são nossos filhos aí que estão vindo. Uma cabeça diferente. Exato. Uma visão de alocação completamente diferente. E investir não é só no mercado financeiro, né? Exato. E eu acho que o mercado financeiro é uma parte, eu acho que esse mercado a gente a gente entende que a gente está na fronteira entre mercado financeiro e economia real, né? Exato. Também é importante. Você tem todas as outras oportunidades de investimento imobiliário, né? Que o brasileiro gosta muito, né? Investir em terra, por exemplo, né? Tem espaço para tudo, né? A gente vê famílias, eu e você conhecemos algumas, onde um filho toca a parte de fazenda, o outro filho toca a parte de imobiliário, o outro filho toca a parte do financeiro. Quer dizer, não é só mercado financeiro. É uma massa de capital que tem que ser bem trabalhada. E existem inúmeras oportunidades e competências que podem ser desenvolvidas, né? Eu não sei, eu acho que esse é o sonho de consumo de qualquer empresário ou cara de sucesso, ver a sua família envolvida de maneira profissional, competente na gestão disso, porque isso tem um valor absurdo, né? Mas se caso não é aquele interesse ou não há aquele negócio, tem que achar formas. E aí que começa o problema, porque se você tem tamanho suficiente para ter sua própria estrutura, ótimo, tem que fazer o negócio direito e criar os incentivos corretos para que aquilo tenha seja eficiente, ou senão você tem que procurar alguém com quem você mutualize para fazer, que são os multifamily offices, etc. É isso que eu ia falar. Você terceiriza para pessoas que estão mais aptas. Aí você entra no segundo problema, que na verdade é o problema principal sempre, né? Alinhamento. Né? A gente vê barbaridades acontecendo por aí, né? Então, buscar esse gestor de patrimônio confiável, isento, que vai, de fato, tá pensando em você, enquanto investidor, no longo prazo e sem, vamos dizer assim, interferências de incentivos de curto prazo. Que a gente enviesado, com conflito. Conflitos, e isso é muito importante, porque faz muita diferença. Esse 1, 2% ao ano
que eventualmente você deixa para trás porque está, né, mal assessorado ou não alinhado em termos de interesse com a pessoa que está tomando conta do seu dinheiro, isso custa caríssimo em 30 anos. Né? Então, isso eu acho que é a maior dificuldade. Eu acho que se você tem a família grande que consegue ter a própria estrutura, já é difícil achar gente boa e alinhar interesses aqui. O cara que não tem tamanho para ter o próprio e precisa dessa ajuda, aí é mais difícil ainda, né? Por conta né, dos vieses e dos interesses que essa indústria... Eu vejo que tem muitas pratica. Famílias que começaram com seu single family Ah. office, se profissionalizaram, abriram, hoje tem algumas famílias lá que têm o mesmo DNA, vamos falar vocação, né, de investir com eles, e tem surgido esse fenômeno dos multi, que são várias famílias juntas. Hoje tem multis enormes no Brasil, mas realmente o alinhamento de interesse e tomar cuidado para você não estar com alguém que está com interesse em ficar ganhando. O interesse tem ali. que ser alinhado. Todo mundo, né, de rentabilizar da melhor forma possível o seu capital, independente da remuneração que se tem. Né? A remuneração tem que estar lá, justa, acordada e ponto. Né? Os termos, como você falou. Exatamente. Para a gente ir encerrando aí, depois de 1 hora de bate-papo, qual o futuro dos investimentos alternativos no Brasil e o que as famílias devem ficar atentas? Quais os próximos... Eu acho que o futuro é crescente. Okay. É um mercado em contínua expansão e desenvolvimento, o que significa que, né, vai contribuir muito, e já vem contribuindo, mas deve continuar contribuindo nessa geração de riqueza e retorno para as famílias. Então, assim, não tem a menor dúvida que é de crescimento. Né? A dinâmica, a inércia é positiva, ainda que você passe pelos momentos de ciclicidade. Hoje, né, a turma a Faria Lima está em depressão. Né? Ninguém levanta dinheiro nem para fundo de ações, nem para fundo multimercado, muito menos para fundos de alternativas. Faz parte de um momento, isso passa, temos que olhar para frente e continuar trabalhando com seriedade, com disciplina, etc. Eu acho que o que as famílias têm que evitar são essas teorias absolutas. Sim. Né? Não faço nada, eu faço tudo. Eu acho que se resolver fazer e entender que faz sentido ter uma alocação no mercado de alternativo, que faça isso de maneira constante, disciplinada, diversificada. Né? Esse é o recado. Né? Porque não dá para fazer market time nesse negócio. Agora eu vou. Não, agora não vou. Né? Essa é a pior forma de se fazer. Então, é melhor que não faça do que fazer errado. Uma mensagem para a gente fechar aí, que você poderia falar para as famílias empresárias, para nossos ouvintes, em relação à diversificação de investimentos. Eu acho que é isso. Preste atenção no efeito dessa mais-valia no longo prazo. Tudo que você estiver fazendo aqui, pensa que o dinheiro ele vai viver por 20, 30, 40 anos. Né? Põe isso em perspectiva sempre. Porque aí muda a forma com que você vai tratar do assunto. Né? O olhar para o curto prazo, para essa perspectiva de evolução patrimonial, eu acho que é um erro. Renato Absanra, cofundador da Spectra Investments, aqui no Family Business Voice. Foi uma honra te receber, um bate-papo super importante aí para as famílias que estão nos vendo, para as pessoas que têm interesse em diversificação, na importância da alocação de forma madura, consistente, né, e eficiente, como ele colocou muito bem. Renato, obrigado por ter vindo aqui no Family Business Voice. Prazer te receber. Obrigado, meu querido. Até o próximo episódio. Abraço a todos.